o Atlético tem um jogador que é o mais decisivo do futebol brasileiro e não fica fora. Isso é excelente. Isso é excelente. Mas o Hulk tem a favor dele essa questão, né? Muito a favor dele essa questão da parte física. É um jogador que mesmo já ali em reta final de carreira, né? Já é um veterano, o Hulk, pode-se dizer. E ele não desfalca o time, né? Muito raro. Essa temporada ele tá jogando menos do que na temporada passada. E aí eu não sei se é uma estratégia, se é algo que perceberam que não dá para ele fazer o que fez na temporada passada, mas ainda assim ele tem um número de jogos bons na temporada. Sempre que o Atlético precisou, ele estava lá, né? Ele não é o cara que fica fora por lesão e tudo mais, ele fica fora poupado, porque acham que não é tão importante que ele esteja naquele jogo. Mas sempre que precisa, tá pronto para jogar e tá resolvendo, né? Isso joga muito a favor. Estava dizendo hoje Tem um negócio que fica muito essa discussão de o Hulk devia ir para a seleção e tal, não sei o que. A melhor coisa que acontece para o Atlético é o Hulk não ir para a seleção. Sim, mas eu acho que a discussão vem só porque é ano de Copa. Só por isso. Se não tivesse Copa esse ano, eu acho que se tivesse Copa América, teria discussão. Tudo bem. Não, mas é que eu acho que agora fala-se mais, porque a sequência de temporadas do Hulk é uma sequência indecente, né? E ele está muito acima dos demais. Então, quer dizer, ele não está no nível do futebol brasileiro, não, ele está muito acima. Aí, se você tentar desqualificar por idade, não cola, porque ele joga um futebol acima da média para jogadores da idade dele. Você desqualificar pelos números, você não consegue. No Brasil, né? No Brasil, né? Não, se você pegar jogadores brasileiros com média de idade que o Hulk tem, não tem ninguém com os números que o Hulk tem, com as atuações que ele tem. Porque não joga no Brasil, né? Não, tudo bem. Eu estou só fazendo uma comparação. Não. Você está falando só de jogadores brasileiros, né? Sim. Porque não tem nenhum com a idade dele jogando em algum clube que dispute títulos na Europa, vamos dizer assim. Sim, então... Hulk está com 35 né? anos. 35. Só que você não consegue desqualificar, quando o assunto vem, de seleção, você não consegue desqualificar com base em nada. Não, consegue no nível do campeonato que ele joga, né? Que é o que faz a diferença. Mas o Danilo foi convocado. E qual o campeonato que ele joga? O Danilo é um jogador muito jovem que não vai ser titular da seleção. Então outra pegada. Mas o Danilo foi convocado porque o outro foi cortado, né? Sim, Tudo bem, gente. Tudo bem. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte... Mas o Léo Ortiz foi convocado e ninguém foi cortado. E numa posição de menos concorrência, né? Tudo bem. Tem muito menos volante do que atacante. Mas hoje o Hulk entrega mais para merecer uma seleção do que o Danilo para merecer uma convocação. O que o Hulk entrega fisicamente, não, é diferente, de números, eu sei que é, Gomide, mas só que você não tem jogador hoje na seleção. Você tem o Rafinha, você tem o Antony. O Antony entrou nessa? Tá machucado. Tá machucado. Então você tem o Rafinha, o Vinícius Júnior é sacanagem, né? Mas, Rodrigo. Enfim, você tem o Rodrigo, mas você tem o Rodrigo, Rafinha, você tem o Neymar e o Gabriel Jesus Matheus e tal. Cunha também foi. E o Matheus Cunha, são 6. O Martinelli foi também, não? Martinelli acho que foi também. Foram 7 atacantes, não 6 não? Acho que foram 7. Então 7 atacantes. Hoje o Hulk entrega mais, está muito acima de nível do que o Gabriel Jesus. Não mesmo, Ele joga um outro esporte, Não tem base de comparação. Mas quando está na seleção, o Gris, o Gabriel Jesus hoje não é titular da seleção. O Hulk não está na seleção. Mas é que eu estou te dizendo. O Hulk hoje entrega, porque você dizer, lá eles disputam outro tipo de esporte. Só que aqui nós estamos falando de campeonato brasileiro, mas o nível do campeonato brasileiro está aqui. O Hulk está acima, o Hulk sobra. Sim. Tudo bem, mas ele está abaixo dos que estão lá fora. Mas essa que é a questão. Mas aí você pega o nível que o Gabriel Jesus está hoje, não dá para olhar para o Gabriel Jesus, olhar para o Hulk e falar, não, o Gabriel Jesus está aqui, o Hulk está aqui. Dá sim, Não tá, cara. Dá. Claro que tá, Não dá. Fala pela grife, mas não fala pelo futebol. Muito pelo contrário. O Hulk tem mais grife que o Gabriel Jesus, fala pela... Não, tô falando grife de estar na Premier League, O Hulk é mais decisivo para o Atlético do que o Gabriel Jesus é para o Manchester City. É mais aí, um ponto. ok. É mais um ponto. Não, aí... Mas isso não baseia uma convocação. Então joga lá, Everton. Nenhum clube da Europa pensa na contratação do Hulk. Porque não joga pode lá. Até ter que... Pode até ser que pense. É pelo todo, Everton. Ele estava lá 3 anos atrás. Não. Ele optou por ficar na China e jogar algumas temporadas na China, pra mim, única e exclusivamente por dinheiro. Não foi. Dinheiro. Sim, Everton, mas assim, é igual a opção dele hoje em voltar ao Brasil. Hoje, ele joga em um clube que disputa títulos, é atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, ganham um excelente salário, acredito eu.
Talvez outro clube da Europa queira contar com o Hulk, mas ele vai jogar provavelmente num time que não vai disputar título e que vai pagar menos do que ele ganha aqui. Por isso que ele prefere ficar no Brasil, e é uma opção acertada. Eu acho que até tem clubes da Europa que gostariam de contar com o Hulk, mas seriam clubes talvez de uma liga pouco expressiva e um clube que também que ele vai jogar em meio de tabela e talvez não seja o interesse dele. Mas eu vejo que o Hulk tem condições de jogar até numa liga maior e por um bom time. E eu vou explicar o porquê. Porque o que o Hulk rende com a camisa do Atlético, lá fora, eu não vou dizer que ele vai render a mesma coisa, porque um campeonato é uma nota de corte completamente diferente. Mas se você for pegar para olhar aquilo que o Hulk pode render fisicamente, na qualidade dele, ele vai render mais do que o Gabriel Jesus rende. Ele vai render mais. Isso. Vai sim, Gris. Vai sim. Esquece. Vai sim. Porque se ele não rendesse, ninguém pensaria no Hulk na seleção brasileira. Toda convocação. Mas ninguém pensa. Só pensa quem tá no Brasil. Toda convocação que tem a seleção brasileira. Mas a questão, Vini, é pelo Hulk. Quem fala do Hulk na seleção é quem tá vendo ele toda a rodada. E não ver todas as rodadas todos os campeonatos que a Comissão Técnica do Brasil tem que assistir. Não, e a base de comparação é completamente... E pesar qual é o nível de competitividade que esses jogadores estão inseridos. Eu vou dar um outro exemplo. A convocação não é só por esses aspectos. Claro que é. Não é. Não, a convocação para a seleção brasileira não está atrelada só a aspectos de técnicos e de resultado, não. É uma soma de fatores. Não, é uma soma de fatores. Claro. Então, mas o que eu estou dizendo, não, vamos lá. Eu vou dar um outro exemplo para não parecer que você não gosta do Hulk e o problema é o Hulk. Não. Um outro jogador que tem tido um debate muito grande, que para mim está tão acima do... Não sei se tão acima, mas que está muito acima do futebol, do Campeonato Brasileiro, como você falou do Hulk, é o Rafael Veiga. Que para mim não tem a menor condição de jogar pela seleção brasileira. Concordo. A menor condição de jogar. Nem banco? Não dá, Everton. Não dá, você vai tirar quem? Vai tirar o Paquetá? Vai tirar o Coutinho? Não dá, Everton. Eles disputam outro esporte. É outro nível de competição, é outro nível de adversário. Sabe, assim, é um negócio que não dá pra comparar. O Tite falou muito a respeito disso, ele deu uma ótima entrevista pro... Como é que chama o rapaz do YouTube? Fred. Pro Fred. E ele falou muito... Ele até citou o jogo do Cruzeiro lá contra o Náutico, né? Falou, como é que eu vou observar um jogo? O gramado é uma bosta, o calendário é ruim pra cacete, tudo é ruim. Não dá nem pra eu observar esses caras pra levar pra seleção. E aí ele citou o jogo do Cruzeiro contra o Náutico. E o mesmo serve, assim, de parâmetro pro Hulk, né? Querendo ou não, Everton, assim, o Hulk faz uma temporada brilhante até aqui. A temporada do Hulk é excelente. O Hulk tem 20 participações em gol em 18 ou 17 jogos. Agora me falha aqui a memória. Quantos adversários duros o Atlético enfrentou até aqui na temporada? Duros mesmo, adversários de topo de linha do Brasil. Pouquíssimos. E quantas vezes jogou uma vez contra o Flamengo, teve uma fase de grupos aí de Libertadores, ok, tem times ali, o campeão colombiano e tal, não sei o quê, mas assim, nada demais, e praticamente só, Mas aí o nível de competitividade é muito diferente. Mas aí você tem o Gabriel Jesus que está numa Superliga, a maior liga do mundo. E você não acha que lá tem diferença? Estava decidindo o jogo na Liga dos Campeões. É isso que eu ia te dizer agora. Há muito pouco tempo ele começou mas ele ficou fora da seleção. Tudo bem, ele ficou fora da Exatamente. seleção. E ele caiu lá e saiu da seleção. Pelo menos pra mim agora, não tem motivo, sinceramente. Ele voltou a jogar bem, o Gris, suficiente? Suficiente. Sinceramente, cara. Mas você, Gris, você não acha... Outro dia tava pedindo o Gabigol na seleção aqui, gente. Não tava. Outro dia tava pedindo o Gabigol na seleção. Busca aí na internet. Vai lá no YouTube. Outro dia tava pedindo o Gabigol na seleção. O Gabigol não está jogando. Teve um momento de baixa, dificilmente irá agora, né? Que o Brasil estava muito mal de atacantes, que o Gabigol era justo ele estar na seleção. Naquele momento, há um ano e meio atrás. Hoje, pra mim, não tem a menor condição de pensar também. Não tem a menor condição de pensar em convocar. Ô, Everton. Pra mim, o único jogador do Brasil que tem que ir pra Copa do Mundo é o Everton. E talvez o Danilo, por ser um jogador jovem, se for em 26. Everton Ribeiro? Não, o Everton, goleiro do Palmeiras. É o único, Everton. Daqui a pouco a gente tem intervalo, mas aí eu vou te perguntar, Gris. E por conta das lesões, eu também não acho absurdo se for o Léo Ortiz. Você falou, Gris, a gente tem intervalo daqui a pouquinho, Everton, mas você falou que o nível de competitividade, o nível de competição do Gabriel Jesus e de outros jogadores perto do Hulk é maior pela competição, pelas outras ligas. Eu concordo. Mas aí eu te pergunto, quais adversários qualificados
o Gabriel Jesus enfrentou, além das equipes top de linha. O Brasil também. O Brasil vive um campeonato nivelado por baixo, porque hoje só tem de competitividade, Palmeiras, Flamengo e Corinthians, perto do Atlético. Abaixo dos dois, há uma distância gigantesca entre essas equipes, as demais equipes do Campeonato Brasileiro, sem desmerecer nenhuma, mas que hoje não entrega tanto aquilo que essas 4 equipes que eu citei... Mas a distância dos melhores do Brasil, Vini, para os piores das principais ligas é abissal também. Eu concordo, mas se você tomar por base o que tem por dentro dessas ligas, dá na mesma. Mas dentro da liga, tem nem comparação, sem comparar as equipes, sem comparar as equipes de médio para baixo nível de fora com as nossas. Por exemplo, o Eintracht Frankfurt, que foi campeão agora da Europa League, no time titular, 2 jogadores ali devem enfrentar o Brasil na Copa, que é o, não sei se a pronúncia é essa, mas é o volante, camisa 8, eu acho, que é suíço, né? E o Kostic, que é joga como um ala pela esquerda, mas é um meia, né? Porque joga com 3 zagueiros, que é da Sérvia. O Eintracht é um time que, por conta da hegemonia na Alemanha, ele briga ali por uma vaga na Champions League ou na própria Europa League, que foi campeão. O Eintracht, ele é melhor do que a maioria dos clubes brasileiros. Mesmo jogando a liga secundária da Europa, ele está num nível competitivo que é muito maior do que qualquer time do Brasil. Concordo. E eles não estão no top do top da Europa. Concordo, mas... Essa discussão, desculpa, essa discussão não tem... Vocês estão tentando descobrir o sexo dos anjos. Isso não vai chegar a lugar nenhum, vou te explicar por quê. Porque nunca vai haver margem de comparação. Pois é. Você nunca, Concordo. a não ser no Mundial, por isso os caras daqui não vão para a seleção. Você nunca vai ver um cruzamento de um time daqui porque contra um Eintracht, contra um Schalke 04. É o mesmo debate infrutífero que quando dizem que no Campeonato Brasileiro daria para formar uma seleção para disputar a Copa. Para participar, daria. Agora, para disputar o título, aqui. Não dá, não. Não, eu também acho que não. Só que quando o assunto Hulk vem para discussão, nós estamos falando de um jogador que está muito acima dos demais no futebol brasileiro. Aliás, mas isso é fato, Everton. Futebol brasileiro não, futebol continental. É do continente, tá? Muito acima. O futebol brasileiro é o melhor do continente. Sim, mas é que em outras épocas nós tínhamos times na Argentina, River... Boca. Não, eu estou dizendo que eram favoritos, né? Mas favoritos, assim, vamos pegar o River. Que ano foi que o Galhardo ganhou, Gomes? 18. Foi 18 ou 19? 15 ganhou 2 vezes, né? 15 e 17. Foi 17 ou 18? Que ele ganhou a Libertadores a última vez. Não, 17 foi o Grêmio, foi 18. Então, você pegar, por exemplo, aquele River lá, você ainda olhava e falava, caramba, é o grande favorito para ganhar a Copa Libertadores. Hoje você não tira a Libertadores, hoje você olha para Flamengo, Atlético, Palmeiras... Olha pro River também. E... Se você não olhar pelo River, você corre grande risco de passar vergonha. Mas veio aqui ano passado e tomou uma sova desgraçada, né? Sim, mas então, é do jogo. Mas só que o que eu tô dizendo é o seguinte, cara, você considerar que o Gabriel Jesus pode ser mais útil para a seleção do que o Hulk, sinceramente. Vamos pegar dois... Dá para discutir. Vamos pegar dois... Desculpa, Vini. Vamos pegar 2 exemplos aí. Vamos sair de jogadores brasileiros. Um já disputou Copa. O outro jogou em altíssimo nível no ano passado e não é nem convocado para a seleção do país dele, porque os jogadores que são da mesma nacionalidade que ele jogam mais do que ele no exterior. Que é o Zaratio e o Arrascaeta. Eu acabei de elogiar o Arrascaeta aqui. O Arrascaeta é um jogador diferenciadíssimo no futebol brasileiro. Já foi para a Copa e não se fala nele na Europa. Por quê? Porque o contexto que ele joga no Brasileirão, Everton, é muito abaixo do contexto que eles jogam lá. E ele é sequer citado. Você está falando de contexto muito abaixo do que jogam lá. Não é o caso do Hulk. O Hulk está muito acima do futebol que se joga hoje nesse contexto na América Latina. Muito acima, muito acima. E você olha para os jogadores... Tudo bem, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não seria nenhum absurdo você hoje contar com o Hulk no banco de reservas da seleção. Não seria. Porque entre ter o Hulk no banco e ter o Gabriel Jesus no banco, fase por fase... Estou falando hoje. Absurdo hoje. Não seria. Absurdo não Chamar seria, mas aqui, talvez... Dentro do processo da seleção, o técnico interpreta que não cabe. Sim, porque ele quer os passas dele lá também.